Quando Marco Paulo faleceu, o seu irmão mais velho, Ernesto Silva, estava hospitalizado e a lutar contra uma doença grave. Devido ao seu estado de saúde, a família decidiu esconder-lhe a notícia da morte do irmão, na tentativa de evitar uma reação negativa. Apenas depois do funeral é que Ernesto soube da perda. Este desgosto foi ainda mais doloroso, pois descobriu que Marco Paulo, no seu testamento, tinha deixado toda a sua herança a um amigo, a um afilhado e até a uma pessoa que conheceu apenas 3 anos antes, o bombeiro Eduardo Ferreira, conhecido como Dudu, excluindo completamente a família de sangue. Ernesto, com 83 anos, faleceu esta quarta-feira, dia 26 de fevereiro, no Hospital Garcia de Horta, em Almada, deixando atrás de si o peso de não ter sabido da morte de Marco Paulo a 24 de outubro. A dor foi ainda mais intensa, dado que Ernesto, dias antes de tomar conhecimento da morte do irmão, tinha fraturado uma vértebra e se encontrava a recuperar no hospital. Quando a família decidiu não lhe contar a notícia, estava a tentar protegê-lo, receando que ele não conseguisse lidar com o desgosto naquele momento delicado. Foi só após o funeral de Marco Paulo que o filho de Ernesto, Marco, se dirigiu ao hospital para contar ao pai sobre a perda. Segundo familiares, Ernesto ficou profundamente abalado, chorando imenso e demonstrando o quanto foi difícil para ele perder o irmão sem poder despedir-se. 4 meses depois, foi a vez de Ernesto partir. O patriarca da família, que já estava em recuperação desde a queda e a fratura da vértebra, não conseguiu superar o desgosto da perda, o que deteriorou ainda mais a sua saúde. No dia 26 de fevereiro, no Hospital Garcia de Horta, Ernesto faleceu depois de ter estado internado desde outubro e nunca mais ter conseguido voltar a casa. Segundo o comunicado da família, Ernesto ficou profundamente abalado ao saber da morte do irmão Marco Paulo, o que lhe provocou uma recaída dramática, levando-o a um estado de saúde irreversível. Para agravar a situação, a família já havia sofrido uma outra perda significativa com o falecimento da esposa de Ernesto, a tia Conceição, a 17 de fevereiro. Com a morte de Ernesto, o patriarca da família passou a ser Alfredo Simão da Silva, irmão mais novo de Ernesto, Marco Paulo e Fátima. Alfredo, nascido a 15 de setembro de 1947, sofreu um AVC em 2003, que o deixou com 80% de incapacidade física e psicológica. A família, agora marcada por várias perdas trágicas, enfrenta uma nova realidade, com o vazio deixado por estas partidas. É interessante refletir sobre o impacto das relações familiares, especialmente quando há separações ou desentendimentos que podem afetar a saúde emocional e física de uma pessoa. Ernesto Silva, ao longo da sua vida, vivenciou diversas perdas, mas também inúmeros momentos difíceis com o irmão Marco Paulo. A relação entre os dois irmãos, com altos e baixos, mostra como os laços familiares são fundamentais, mas também podem ser complexos e carregados de emoções não resolvidas. À medida que a vida passa, as pessoas que amamos deixam marcas no nosso caminho, tanto positivas quanto negativas. Por vezes, as palavras não ditas e os sentimentos não expressos podem se tornar feridas difíceis de sarar. Podemos imaginar o peso que Ernesto carregou ao ser privado de um último adeus ao irmão, e o vazio que ele sentiu ao saber, já tarde demais, das escolhas e do legado de Marco Paulo. Estas histórias familiares, repletas de complexidade e emoção,
ensinam-nos que o perdão, a reconciliação e a compreensão mútua são essenciais para manter os laços saudáveis. No final da vida, é importante que possamos olhar para trás com paz de espírito, apesar das dificuldades que surgem ao longo do caminho. O tempo, como sempre, acaba por mostrar o valor de aproveitar cada momento e cuidar das relações enquanto ainda temos tempo.